Então vamos lá. Boa tarde, bem-vindos à nossa aula 15, chamada Guerra Cultural, a última do módulo de Filosofia Política, do curso de Introdução Geral à Filosofia. A guerra cultural, como vocês podem ver no item 1 do nosso plano, é, ao mesmo tempo, muito recente no debate da filosofia e da teoria política, mas ao mesmo tempo tão velha quanto o homem tentando se organizar na sociedade. A guerra é um dos principais temas da filosofia política, sempre foi e sempre será. Uma das definições da política é a tentativa de promover a paz, tanto pela proteção dos inimigos externos, que sempre estarão à espreita, sempre estarão assediando as sociedades, e dos inimigos internos, que seriam responsáveis pela dissolução intestina. Se você pegar a primeira e maior reflexão da política jamais feita, que é a República de Platão, você vai ver exatamente essa dupla preocupação, mas projetada na alma individual. Ou seja, a alma individual, a personalidade humana, a vida humana, ela está ameaçada por concorrentes externos, pelos vizinhos, pelas pessoas ao lado, e ao mesmo tempo por inimigos internos, por fatores de dissolução interna que vão esgarçar ou fragmentar a personalidade. Da mesma forma, a cidade, que é o que está se tentando ver a partir da alma, ou vice-versa, numa dialética em Platão, também tem inimigos externos e inimigos internos. No caso lá da República de Platão, havia uma tripla articulação. Primeiro, os inimigos externos eram os persas, na Batalha de Marathon de 490, contra o qual os gregos precisaram se unir para vencer um tirano externo, em nome dos valores gregos. E na descrição desta guerra, por Heródoto, está claro que é uma guerra cultural entre a liberdade do povo grego, o reino da palavra, do discurso, da cultura, contra a tirania do poder persa, que se afirmava na forma de um despotismo em que os cidadãos não eram governados pelas leis ou pelas ideias, mas pelo poder bruto. Ou seja, o modo como Heródoto, que é o primeiro historiador da tradição, constrói a narrativa da guerra contra os persas é na forma de uma guerra cultural. Também. Ou seja, toda guerra é cultural. Nessa introdução que eu estou fazendo. Logo depois da guerra contra os persas, os gregos precisaram se debater numa guerra interna dos atenienses contra os espartanos, na famosa Guerra do Peloponeso, já na virada do século V para o IV a.C., isto é, entre 405 e 398, mais ou menos. Basta lembrar que a morte de Sócrates foi em 399, no contexto do fim da Guerra do Peloponeso, na Guerra Civil que tomou conta da cidade de Atenas. Então, depois da guerra estrangeira contra os persas, na qual os gregos estavam unidos, há uma guerra, vamos chamar assim, nacional, não internacional, mas nacional, entre duas cidades-estado gregas. Duas cidades-estado gregas, Atenas e Esparta. Depois, e Atenas perdeu, como se sabe. E depois há uma guerra civil em Atenas, entre o partido oligárquico e o partido democrático, tendo sido vencida pelo partido oligárquico, tá? No qual estava Clínias, por exemplo, e cujo resultado final foi a morte de Sócrates. E todas as reflexões de Platão sobre a morte de Sócrates, que são o movimento propulsor da sua filosofia, tem a guerra como tema central, ao lado do amor. Então, do ponto de vista da filosofia geral, concentrada na política, guerra e amor são os dois princípios fundamentais, né? Amor e morte. Um une,
um relaciona, um harmoniza, um abraça a diferença e aceita a diferença e torna a diferença um fator de unidade, a começar pelo grande Heráclito de Éfeso, que é filósofo de primeira grandeza. Então, ou um homem e uma mulher se deitam e se amam, apesar das suas diferenças, ou se hostilizam por causa das suas diferenças. Então, a diferença de dia e noite, de alto e baixo, de homem e mulher, de espartano e ateniense, de grego e persa, de ocidental e oriental, de sol e lua, de todos os polos opostos da realidade se unem por causa das diferenças ou se afastam por causa das diferenças e veem nas diferenças um fator de opressão, dominação, subjugação. A política é exatamente a tentativa de equacionar as diferenças etárias, sexuais, econômicas, nacionais. Tá? Então, vejam que o povo grego, que é a nossa matriz cultural, ele é todo pensado a partir da guerra. Guerra de Troia, no caso da Ilíada. Se você pensar na Odisseia, são uma série de guerras de Odisseu, de Ulisses, contra vários inimigos que querem impedir o seu retorno à casa. E quando ele chega em Ítaca, o que acontece? Guerra contra os pretendentes de Penélope que querem esposar a sua esposa. Né? Querem casar com Penélope. Depois a guerra do Peloponeso. Depois a guerra, contra os persas, é narrada por Heródoto, e a guerra do Peloponeso narrada por Tucídides. Tá? Ora, se a gente for para os romanos, logo depois, nessa breve recapitulação de história da filosofia política, não vai ser diferente. Muito pelo contrário. Os romanos são todos marcados por uma guerra atrás da outra. E com a criação da ideia de uma guerra defensiva. Quando o Eisenhower ou o Kennedy disserem, quando articularem a ideia de uma Pax Americana, que é uma Pax armada, olha, sabe quando não vai ter guerra? Quando ninguém puder desafiar os Estados Unidos. Aí realmente acaba a possibilidade de ter guerra, porque quem estalar o dedo a gente elimina. Que é a situação, aliás, atual. Exceto se a China e a Rússia crescerem a ponto de poderem ombrear os Estados Unidos. Ninguém ombreia os Estados Unidos do ponto de vista militar e bélico com o fim da Guerra Fria, com a derrocada da União Soviética. O que caracterizou, aliás, a equipolência da Guerra Fria, da qual eu vou falar depois e vocês vão entender por que eu estou fazendo essa recapitulação. Ora, se você pegar Tito Livio, Tácito, Políbio e um dos maiores leitores renascentistas dessa tradição, que é Maquiavel, vocês vão ver uma reflexão de que política é lidar com a guerra. Política é organizar o exército, para começar. Política é saber quem manda no exército, que é quem tem a autoridade de impor a vontade do Estado. Então, se você pegar a aula 2 sobre o conceito weberiano de autoridade como poder de gerar mando, gerar obrigação, gerar obediência, você vai ver que os meios materiais de gerar obediência, que é a força física que está nas armas, no poder militar organizado, constitui a política. Então, política é poder, política é capacidade de mandar. Essa é uma definição das mais cruas de política e das mais certas de política, que está no senso comum. Política é saber quem manda e quem obedece. E quem obedece porque não tem outros meios. Porque se você desobedecer, você será morto. O que fizeram os dois desobedientes? O que fizeram com os dois desobedientes civis do século XX? O Mahatma Gandhi e o Martin Luther King. Mataram. Vejam, o Gandhi e o Luther King não foram mortos pelo Estado. Foram mortos por fanáticos. Mas por fanáticos que, em tese, obedeciam à ideologia. No caso do Gandhi, foi um próprio hindu, e no caso do Luther King, ainda não... Então, a desobediência civil, ela é um recurso extraordinário da política. A desobediência civil não violenta, no caso do Gandhi e do seu seguidor, o Luther King, né, que lutaram contra o racismo, lutaram contra a segregação de forma extraordinária.
tá? Mas ela se esbarra diante desse fato bruto da política, que é o poder. No caso dos cristãos, erra muito quem acha que o cristianismo é um pacifismo. Basta estudar a história do cristianismo para ver que, nada obstante o reino de Cristo não seja desse mundo, e que a guerra que Cristo tem instaurado é uma guerra contra o pecado e não contra as pessoas, muito pelo contrário. Tanto é uma guerra contra o pecado, que é uma guerra para tentar expurgá-lo das pessoas, exorcizar os demônios e o mal do mundo, salvando as pessoas. Ou seja, o papel de Cristo é o papel de um médico que quer curar os pacientes, e não o papel de um militar que quer matar os inimigos. Tanto é que Cristo não promoveu a morte de ninguém, muito pelo contrário, a sua mensagem é a mensagem de paz, mas é uma mensagem de paz ascética. De modo que esta tradição cristã na política gerou gradativamente a teoria da guerra justa. Ou seja, a guerra vai acontecer. Aliás, o próprio Cristo prevê isso. A guerra, ela é uma realidade do homem decaído, e ela é o fruto do pecado. Só que nós podemos e devemos pensar em que medida a guerra será justa, em que medida a guerra será injusta. Então, se você pegar os dois grandes filósofos da tradição ocidental, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, quando falam da guerra, eles vão estar preocupados exatamente nos critérios que tornam a guerra justa ou injusta. De modo que muitas vezes os reinos cristãos, o próprio papado, os príncipes e reis cristãos, ou os próprios cristãos, foram à guerra de maneira injusta. E a sua própria tradição os condenou, eventualmente. Ora, na modernidade, chegando ao século XIX, um grande general prussiano, que eu mencionei aqui porque é um dos filósofos da guerra, dos mais importantes, que é o general von Clausewitz, escreveu um tratado chamado Da Guerra, que aparentemente seria um tratado de estratégia militar. Eu estou revisando o meu livro, que vai ao prelo no próximo mês, e tem um artigo sobre o meu finado amigo Lucas Bittar. E um dos livros que o Lucas Bittar gostava era esse era o Da Guerra, do Clausewitz. Porque na primeira parte é uma filosofia da guerra. E depois vem a parte de estratégia militar. Como atacar uma cidade do Rio, como atacar uma cidade, ou como se formar um exército, etc. Né? E o Clausewitz estava ali inspirado no maior inimigo da Prússia, que era a França. O maior general da modernidade, que é Napoleão Bonaparte, era emulado e mimetizado por Clausewitz, que era o general prussiano, exatamente da época de Otto von Bismarck, que foi quem cunhou, ou pelo menos quem protagonizou a guerra cultural contra a Igreja Católica na Alemanha do século XIX, de quem eu vou falar já já. Ora, o Carl Schmitt, que é o teórico do fascismo, principalmente o teórico da ditadura do Führer, do Terceiro Reich alemão, também trabalha com a ideia de que a política é decidir quem é o inimigo. A política é saber quem será excluído, quem será afastado, quem não pertence a esta terra, a este espírito, a esta comunidade. E quem se une contra o inimigo. Recapitulando uma frase dura de Cristo: quem comigo não ajunta, contra mim dispersa. Quem não é por mim é contra mim. E existe um ditado político conhecido que é: inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ora, vejam, é muito diferente o que Napoleão fez, o que Clausewitz propôs, o que Cristo propôs, o que Carl Schmitt propôs e ainda o que René Girard propôs. Mas todos têm uma preocupação central, que é o que a gente está chamando de guerra. Tá? 20 minutinhos de introdução a essa ideia filosófica de guerra.